Olá, pessoal. Vamos falar um pouquinho, né, sobre ambiente organizacional. A gente vinha discutindo as teorias de evolução do pensamento e a gente chega, né, na teoria de sistemas, onde ela mostra que as organizações não são um ambiente, não são um sistema fechado, elas são um sistema aberto. Portanto, elas recebem influência do ambiente externo e elas também influenciam esse ambiente externo. E a gente avança com a teoria das contingências, onde ela vai trazer que existem contingências ambientais que afetam a organização, afetam o desempenho organizacional. E aí a pergunta que fica é: o que é esse ambiente organizacional, né? E como que a gente pode analisar esse ambiente organizacional? Por isso, agora o nosso foco é no capítulo 3, né, discutir exatamente ambiente organizacional. O que seria esse ambiente organizacional? O conteúdo, o que é que a gente vai discutir? Os parâmetros, né, da ação gerencial, como que a ação gerencial ela se porta diante dessa questão do ambiente, o ambiente das organizações, tanto o interno quanto o contextual e operacional, que são externos, a relação entre a organização e o ambiente, e a gente vai também analisar um pouquinho dos stakeholders, que são esses grupos que são influenciados pela organização e que influenciam na organização. O que é que a gente precisa sair desse capítulo sabendo? Quais são os pontos que a gente precisa entender, né? A gente precisa saber definir ambiente organizacional e destacar sua importância para a administração. A gente precisa sair também sabendo destacar a cultura organizacional como definidora do ambiente interno, identificar e descrever os principais componentes do ambiente contextual e operacional, que são os ambientes externos, o mais diretamente relacionado à organização e o mais externo, mais fora do contexto da organização. Explicar algumas estratégias usadas para administrar essa relação, organização e ambiente, e entender um pouco sobre os stakeholders e fazer uma análise, né? Entender a técnica de análise dos stakeholders como uma questão que afeta na análise ambiental. E aí nós começamos a entender esses parâmetros da ação gerencial. Existia uma visão da administração que era chamada visão onipotente da administração, a qual defende que os administradores são diretamente responsáveis pelo alcance dos objetivos organizacionais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que seriam os administradores os responsáveis pelo desempenho organizacional, seja esse bom ou ruim. Então, os bons administradores conseguiriam resultados bons. Só que o que acontece? E a gente vê esse exemplo muito claramente, por exemplo, técnico de futebol. Por que tem um técnico que está muito bom em um time e ele é contratado por outro time? Por exemplo, está um técnico muito bom num time que foi campeão do Campeonato Brasileiro e é chamado para ir para a seleção. E lá ele não alcança esses mesmos resultados. E aí começou essa discussão no ambiente das organizações. Por que, que o gestor de uma grande companhia, quando ele é recrutado por outra, ele não alcança os mesmos resultados? Então, será mesmo que ele é o único e diretamente responsável pelo alcance desses objetivos organizacionais? E aí surge a visão simbólica da administração. A visão simbólica da administração defende que o papel do administrador é limitado por forças internas e externas à organização, que escapam ao seu controle. Então, o administrador, por melhor que ele seja, ele vai ter limitações, tanto internamente, de forças de dentro da própria organização, como do ambiente externo. E aí o que se defende hoje é que o gestor ele tem que equalizar, ou seja, equilibrar essas duas forças, equilibrar a questão dele, da onipotência dele ser bom, dele desempenhar um bom papel como administrador, com a questão dos limites que vão ser impostos pelas forças internas e externas à organização. Então, a ideia é ele tentar equilibrar e estabilizar as interações entre os ambientes externos e ambiente interno e, assim, ter uma ação gerencial equalizadora e que traga um retorno, que traga um bom desempenho para a organização. A ideia é justamente essa, né? Hoje você tem essa visão que a ação gerencial ela é equalizadora entre forças do ambiente interno, forças do ambiente externo e por melhor que seja o gestor, ele tem que estar lidando com essas forças, tanto externas como internas. A ação gerencial ela não pode ser ditada, o desempenho da organização ele não pode ser ditado apenas por quão bom é o administrador.
Ele vai estar, os contextos são diversos, as organizações são diversas, e essas forças atuam de maneira muito contundente dentro das organizações, e em determinados momentos elas são muito mais atuantes do que em outros. Então, tem todo esse contexto. Por exemplo, em um ambiente externo, quando a economia está bem, o país está crescendo, é muito mais fácil você alcançar um bom desempenho organizacional do que quando o país está em crise. Então, o setor, então tem muitos aspectos a serem levados em consideração. Passamos agora a discutir o ambiente das organizações. Então, que ambiente é esse que a gente está discutindo aqui, né? O ambiente organizacional, ele refere-se ao conjunto de forças, tendências e instituições, tanto externas como internas, à organização. E essas forças, tendências e instituições, elas têm potencial de influenciar o desempenho organizacional. Quando eu estou falando de ambiente aqui, não é meio ambiente, não. A gente está falando de ambiente organizacional, ou seja, do ambiente no qual as organizações estão atuando. E esse ambiente, ele é composto por tudo que tem potencial para influenciar no desempenho, tá? Tanto positiva como negativamente. O ambiente externo é o contexto no qual as organizações existem e operam, sendo constituído pelos elementos que se encontram fora dos limites da organização. Então, tudo que está fora dos limites da organização é o ambiente externo. Só que esse fora dos limites da organização pode ser algo que esteja mais próximo dela ou mais longe. Já o ambiente interno é composto pelos elementos internos da organização, ou seja, trabalhadores, administradores, a própria cultura organizacional, tecnologia, estrutura, as instalações físicas, tudo que é interno à organização, tudo que faz parte dela é ambiente interno. Então, o que é que a gente entende aqui? A gente tem o ambiente externo, o contextual, ou macroambiente, ou o ambiente geral, que são os fatores que estão mais externamente à organização e que influenciam a todas de maneira vai influenciar de uma forma mais indiretamente, então pode impactar mais em um setor, impactar menos em outro setor. Então, aí a gente tem fatores demográficos, tecnológicos, econômicos, socioculturais, político-legais, todos esses fatores influenciam as organizações em maior ou menor grau. A gente tem o ambiente operacional, ou ambiente de tarefa, ou microambiente, então pode ser chamado dessas três formas. E também é ambiente externo, está fora da organização, mas aí está mais diretamente relacionado a ela e vai influenciar todas as organizações daquele segmento, daquele setor, de uma maneira mais ou menos uniforme. Por exemplo, se você tem uma mudança na concorrência, e a gente está falando do setor de vestuário, vai influenciar mais ou menos as organizações mais ou menos da mesma forma. Se você tem uma mudança em fatores tecnológicos, ela vai influenciar, sim, as organizações do setor de vestuário, mas ela vai influenciar a de vestuário de uma maneira diferente da forma que ela vai influenciar a alimentícia, que vai influenciar a farmacêutica. Então, esse ambiente mais externo, ele analisa o ambiente geral, externo, todo. Então, mudou a tecnologia, como isso impacta? Vai impactar os setores de maneiras diferentes. Pode impactar diretamente no setor e não diretamente em outro setor, tá? Já o ambiente de tarefa ou o ambiente operacional, ele influencia diretamente aquele setor. E aí pode ser em maior ou menor grau alguma organização dentro do setor, mas influencia de forma mais igualitária as organizações daquele setor. E depois nós temos o ambiente interno, que é a própria organização, né? Então, fatores culturais, as pessoas, as máquinas, a infraestrutura, a estrutura organizacional. Então, isso tudo constitui o ambiente interno. O ambiente interno e a cultura organizacional, né? O ambiente interno, ele é um reflexo dessa cultura organizacional. Então, mesmo que fatores do ambiente externo possam parecer iguais para as organizações que fazem parte de um mesmo setor, a influência potencial real de cada um desses fatores depende da singularidade da organização. Essa é a questão. Por mais que o ambiente externo ele venha influenciar as organizações, e por mais que ele venha influenciar mais ou menos a mesma proporção, tudo vai depender também de como a organização está constituída internamente, da singularidade dessa organização. Se a organização estiver mais preparada para lidar com a mudança do ambiente externo, ela vai lidar mais facilmente. Se a organização não tiver, vai ter mais problemas.
Então, é o ambiente interno que marca essa singularidade, uma vez que se refere às características particulares da organização, né? É o ambiente interno que vai diferenciar aquela organização. A cultura organizacional é definida como um conjunto de significados partilhados pelos membros da organização, expressa e produzida por meio de quê? Das histórias, dos rituais, das lendas, dos símbolos, da linguagem, das cerimônias. As organizações se diferenciam como? Elas se diferenciam em como elas se constituem, em como elas se mostram, em como ela usa seus símbolos, em como elas fazem suas cerimônias. Então, isso é a cultura organizacional, né? E essa cultura, ela tem níveis. Você tem um nível dos pressupostos básicos, que são aquelas verdades inquestionáveis, invisíveis e inconscientes, que está tão arraigado na constituição da organização que até quando você entra, você é recrutado, você começa a trabalhar nela, você não entende inicialmente, porque não está visível, não está no formulário, não tá naquilo, tem as normas e padrões de comportamento. Não está lá. Então, é a forma como ela foi constituída, é fulaninho de tal que fez tal coisa em tal momento, e isso ficou lá como inconsciente, invisível, todo mundo reproduz. Então, são os pressupostos básicos. Você tem os valores, que é a ideologia coletiva que condiciona o comportamento. Então, sou uma empresa que valoriza o colaborador interno, sou uma empresa que só usa e não faz testes em animais, ou uma empresa amiga do meio ambiente. Então, isso aí é a ideologia coletiva, tá? São os valores. E tem os artefatos, que aí são mais visíveis, né? Só que muitas vezes não são decifráveis, como o vestuário. Então, o que qual o vestuário que se usa dentro dessa organização? Tem organização que quer tudo padrãozinho, sério, um terninho, isso, aquilo. Tem outras que não, que querem um short, uma roupa mais despojada. Então, depende de como a organização se vê, né? Isso faz parte da cultura dela. E aí tem os símbolos também que são usados, os slogans, o símbolo, a marca, a imagem, as cores, os slogans que são postos, eles refletem esses artefatos, até o próprio layout. Porque se você tem um layout com salas mais separadas, mais fechadas, aquilo quer dizer que as pessoas não devem interagir tanto umas com as outras. Se você tem um ambiente mais geral, mais aberto, as pessoas podem interagir. Então, tudo isso aqui faz parte da cultura da organização. E é por isso que é tão difícil decifrar a cultura, porque é algo muito interno, muito. E muitas coisas são intangíveis, ou seja, eu não consigo tocar, eu não consigo pegar. Elas estão lá, elas estão invisíveis, elas são reproduzidas, mas elas não estão formalmente descritas. E esses artefatos é que fazem com que uma organização se diferencie da outra, com que ela tenha essa singularidade. Então, quando a gente fala, por exemplo, do Google, que é uma empresa da área de tecnologia que se diferencia tanto, tem muita coisa ali que está envolvida da cultura dela. Os slogans, o layout, a forma como as pessoas se vestem, tudo está ali imbricado. E os elementos da cultura, né, são as histórias que são contadas. Você só vai saber das histórias reais daquela organização quando você for membro da organização, quando você estiver de dentro. Senão as pessoas não vão contar uma história ou outra, mas não histórias de constituição, é, das próprias pessoas que começaram aquela organização, ou de pessoas que vieram depois e que fizeram história dentro da organização. Isso você vai compreender quando você estiver dentro dela como os rituais, tanto rituais em datas comemorativas, rituais do dia a dia de trabalho, rituais das reuniões, como que acontece, como se constitui. Os símbolos também, as marcas, aí fica mais visível para a gente, mas muita gente a gente não sabe decifrar por que usar aquele símbolo, por que não usar outro, o que é que está envolvido ali. E também os slogans, né? Que também é parecido com os símbolos, são mais visíveis, mas eles denotam muito de como a organização quer se mostrar para o ambiente e de como ela se vê. Aí, indo para a questão do ambiente externo, né, a gente tem o ambiente contextual ou macroambiente, que é o ambiente que está bem mais externo à organização, né, e que influencia todas mais ou menos da mesma forma, né, só que vai impactar mais diretamente numa, menos diretamente em outra, tá? Então, a gente tem os fatores demográficos. O que são os fatores demográficos? Estrutura etária, gênero, distribuição geográfica, tamanho da família, nível educacional, ocupação profissional,
Ah, professora, mas isso não influencia muitas organizações, não. Não, será que não? Quando o país está envelhecendo mais, isso não influencia as organizações? Você não tem aí toda uma questão de mudança hoje no perfil de turismo, você tem esses cruzeiros que são direcionados à melhor idade, você tem uma série de questões de profissionais que se especializam, enfermeiros, auxiliares, para prestar esse atendimento à melhor idade. Você tem uma série de negócios que começam a surgir, as organizações são influenciadas por isso. Ah, professora, gênero não influencia. Gente, a gente precisa discutir aí toda a inserção da mulher no mercado de trabalho. Influenciou enormemente as organizações. Você teve linhas de vestuário que foram criadas para as mulheres para ingressarem nesse mercado de trabalho. Você tem toda uma questão de linha de produto de beleza, de cabelo, que influencia também. Você tem uma série de novos negócios. Você tem muitos berçários, as organizações criando creches dentro das organizações. Então, tudo isso influencia, assim como a distribuição geográfica. Onde é que estão as pessoas, onde elas estão mais localizadas? O tamanho da família também. Você vê carros, surgiram carros com 7 lugares, por causa de famílias que tinham 4 a 5 filhos. Se você tem 4 filhos, como é que você vai transportar? Até mesmo se você tem 2 filhos e você precisa levar alguém para auxiliar com essas crianças. Começa a ficar difícil, né, você ter o carro no padrão normal, e você mudou aí, isso influenciou nas organizações. O nível educacional, todas as questões de demografia, né, elas vão influenciar as organizações. E aí elas podem influenciar em maior ou menor grau. Quando eu falei, por exemplo, da estrutura etária, que eu falei das pessoas que estão, a população está envelhecendo mais, isso não influenciou tanto uma organização do setor metal mecânico, por exemplo, mas influenciou grandemente a farmacêutica, influenciou o turismo. Então, essa é a diferença no ambiente contextual. São fatores que vão influenciar as organizações, só que afetam mais diretamente determinados setores do que outros. Fatores socioculturais são os valores, as normas, os estilos de vida, os hábitos, os costumes da sociedade. A gente está numa sociedade de transição, a gente tem as redes sociais aí movimentando a gente numa sociedade com uma cultura de cancelamento muito forte. A gente tem todo o que é bem visto socialmente, o que não é. A gente tem aí grupos sociais que eram marginalizados, que ainda são marginalizados, que são minoritários, ganhando voz, ganhando fala, principalmente através das redes sociais. Isso tudo influencia as organizações. Você tem aí determinado cantor ou, sei lá, artista fala determinada coisa, e aí vem a questão do pick money, do LGBTQIA+, diz, não, não vamos consumir desse artista, não vamos consumir esse tipo, porque não está valorizando esse grupo social. Você tem toda uma questão, um surgimento aí do cabelo cacheado, do cabelo crespo, de ter produtos para esse público que até então não existia. Você tem que alisar, porque o padrão era o cabelo liso, e que não faz o menor sentido, porque a gente tem uma população altamente diversificada, com tipos de cabelos completamente distintos, e você não pode querer ter um único produto, um único padrão. Você tem até o próprio estilo de vida, a gente está no estilo de vida de viver mais em casa, de assistir em casa, de ver plataforma de streaming, de pedir comida em casa, então você tem toda uma gama agora de delivery, de entrega. Então, todos esses fatores culturais, eles influenciam na organização. E aqui eu estou descrevendo só alguns, mas a gente tem vários outros, né? Fatores econômicos, como o PIB, o nível salarial, a taxa de inflação, as taxas de câmbio, a balança comercial, a taxa de juros, as taxas de desemprego, os custos energéticos, entre outros, né? Todos os fatores econômicos vão influenciar diretamente. Se a inflação está alta, isso vai influenciar na organização. Se a taxa de juros está alta, ela não pode pegar financiamento. Se o país está em crise, as pessoas diminuem o consumo. Se o desemprego aumenta, diminui a margem de consumo. Então, tem toda uma série de. Todos os fatores econômicos vão influenciar nas organizações. Não tem nem muito o que descrever, porque isso já é meio que facilmente compreensível. Né? E aí tem os fatores político-legais. Isso aí está relacionado principalmente à questão da legislação. Né? Aí você tem a estabilidade política. Se você tem uma estabilidade política, o ambiente está mais estável, as organizações podem se planejar. Em um cenário de instabilidade, como a gente viveu muito nos últimos anos, ainda vive, é complicado, porque o ambiente está instável.
Então, as organizações elas não sabem muito como se posicionar. E isso influencia as organizações. Outra coisa, o clima ideológico, as políticas econômicas, né? Se você tem políticas mais restritivas, políticas mais inclusivas. Então, essas políticas econômicas, elas influenciam. Por exemplo, quando a gente teve alguns anos atrás as reduções de imposto da linha branca, o incentivo ao consumo, então isso influenciava as organizações. E isso você tira, isso também influencia. A legislação laboral, um exemplo é a lei, né, a lei da terceirização, a lei trabalhista que foi modificada 2 anos atrás, isso influencia enormemente as organizações. A legislação antimonopólio, para que uma organização não vire um monopólio, a prática de lobby, tudo isso, todas essas questões, tanto as regras, você tem uma PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos, influencia as organizações. Se você tem uma nova legislação da Anvisa, uma nova norma da ABNT, tudo isso vai influenciar as organizações. Tá? E fatores tecnológicos, que aí a inovação tecnológica, os programas de incentivo à pesquisa e desenvolvimento, as leis de proteção de patente, as normas internacionais de qualidade. Todos esses fatores tecnológicos vão influenciar as organizações. E é claro que organizações que se beneficiam diretamente de determinada tecnologia são mais afetadas do que as outras. Né? Mas aí a gente tem, por exemplo, as leis agora relativas à internet, isso vai influenciar as organizações. Se você tem uma tecnologia nova, uma tecnologia disruptiva, também vai influenciar a organização, porque ela precisa se adaptar, ela precisa, se aquele mercado estiver acabando, ela precisa ver se ela vai ficar no nicho, se ela vai sair, o que é que vai ser feito, ou como adquirir aquela tecnologia nova. Isso é um ambiente contextual, ou macroambiente, né, que está mais externo à organização, mas que impacta elas. E aí, determinados setores, uma mudança em um desses fatores, determinados setores vão sofrer mais que outros, tá? Aí até o livro traz alguns obstáculos, por exemplo, ao crescimento do Brasil, como a carga tributária, que é muito alta, os custos de financiamento, as incertezas políticas, instabilidade econômica, corrupção, administração fiscal, acesso ao crédito limitado, as leis trabalhistas, a gente tem uma alta economia informal, que é as questões de crime, então só a título de informação sobre esses ambientes externos e como eles influenciam a questão do crescimento do Brasil. E a gente tem o ambiente operacional, que é o microambiente, que está mais diretamente relacionado à organização e que vai ser analisado mais aquele setor, aquele segmento. Cada organização, cada setor, né, vai ter ali seu ambiente operacional, ou ambiente de tarefa, ou microambiente. E aí, esse ambiente ele é formado por grupos que estão mais próximos da organização, né? São os clientes, os compradores, os fornecedores, todos os fornecedores de insumo, seja do que for, de componentes, de peças, os concorrentes, né, os rivais ali, instituições financeiras, que estão diretamente relacionadas também, os meios de comunicação e grupos de interesses especiais, algum grupo que tenha um interesse mais diretamente relacionado àquele setor também, estão nesse ambiente setorial ou operacional. Uma análise que é muito feita nesse ambiente é a análise das 5 forças, que você analisa o poder de barganha dos fornecedores, ou seja, o meu fornecedor ele tem poder sobre mim? Então, até que ponto o fornecedor tem poder sobre a organização? Se ele oferece um insumo que só ele oferece, aí ele tem poder. Se eu sou descartável para ele, se ele não me vender aquele insumo, ele não vai ter problema nenhum. Também ele tem mais poder. Aí você analisa os clientes também. Ele tem poder de barganha, ele pode me barganhar preço, ele pode pedir maior qualidade. Então, geralmente isso acontece quando os clientes são grandes, quando eles compram muito da organização. Então, tem que ver. Você pegar uma organização aí, sei lá, de material mecânico e ela fornece para a Vale, então a Vale é um cliente poderoso, né? A Vale tem grande poder, provavelmente, sobre ela. E aí, analisar os concorrentes também, aí você vai ver mais o nível de rivalidade. Se há uma rivalidade muito grande, uma rivalidade acirrada dentro desse mercado, isso é muito mais difícil sobressair, é muito mais difícil ter sucesso. Se a rivalidade está menos intensa, é mais tranquilo. As instituições financeiras, mais para ver, tem condições de
oferta de financiamento, condições de juros, esses detalhes. Meios de comunicação também, aí vai influenciar mais setores que são mais influenciados, né, por essa comunicação. Apesar de todos serem influenciados, tem uns que são muito mais. Quando você pensa, por exemplo, em setores de interesse geral ou em setores alimentícios, esses meios de comunicação estão mais diretamente relacionados. Mas também é interessante ter uma boa relação com os meios de comunicação, porque eles divulgam sua marca, eles divulgam sua imagem. E aí, por isso que está dentro desse ambiente contextual. E os grupos de interesse especiais? Aí depende. Tem organizações que vão ter associações de trabalhadores que influenciam nela, tem organizações que têm conselhos diretivos, que têm conselho de classe, por exemplo, fisioterapia, tem o conselho de classe que ele está ali atuando, e aí, se a organização oferece serviços de fisioterapia e o conselho de classe mudou a normativa, vai influenciar nela. Então, depende de organização para organização, quais são esses grupos de interesse. Mas, em geral, uma mudança em algum desses fatores vão afetar aquele setor como um todo, e não só a organização focal. E isso também depende de fatores como o ritmo da mudança ambiental, né? Você tem uma série de fatores do ambiente organizacional. Se esses fatores são poucos fatores, tem menos fatores impactando aquela organização, e essa mudança organizacional é mais baixa, você está no cenário de baixa incerteza. Então, é mais estável, é mais tranquilo se planejar, é mais tranquilo obter um desempenho superior. Se você tem um ritmo de mudança elevado e você tem muitos fatores organizacionais do ambiente organizacional para monitorar e eles podem mudar rapidamente, então é um cenário de alta incerteza. Geralmente as organizações estão em algum ponto desse contínuo, né? E aí isso influencia no planejamento organizacional. Então, agora vamos à questão de, sim, entendemos que existe um ambiente organizacional e como é que eu administro esse ambiente organizacional, né? O ambiente ele pode influenciar de forma diferenciada as organizações, mas a forma de lidar com ele também depende da postura do administrador. É o que a gente viu lá. Você tem fatores do ambiente interno, fatores do ambiente externo, mas a postura do administrador ela está ali para equalizar, para equilibrar e para tentar lidar com isso, né? E aí as empresas podem adotar estratégias de monitoramento do ambiente, de adaptação ao ambiente ou de reação ao ambiente. As estratégias de monitoramento, elas realizam-se com o objetivo de perceber os sinais de mudança nos fatores que vão influenciar a empresa. Então, a gente tem aqui vários fatores. Quando eu estou monitorando, eu vou monitorar se esses fatores começam a mudar, ou seja, eu vou monitorar essa mudança nesses fatores, né? Então, essa estratégia de monitoramento, ela vai tentar identificar os primeiros sinais, antes que a mudança aconteça. As empresas que fazem uso de redes informais, contatos com administradores de outras organizações, relatórios, estatísticas públicas por fontes oficiais, revistas de negócios, bancos de dados, elas vão fazer uso de informações as mais diversas possíveis para tentar ver os primeiros sinais de mudança. É tipo quando você está na bolsa de valores e você vai analisar aquela ação e você vê o primeiro sinal de mudança nela e aí você toma a decisão se você vai vender, se você vai ficar, dependendo de qual é essa mudança, né? Então, isso tem muito do feeling, de você começar a perceber os sinais antes que aquela mudança realmente se realize. As empresas podem também usar a inteligência competitiva para monitorar o ambiente externo, que são aquelas regrinhas de mercado, nem sempre tão eticamente corretas, mas que você faz uso de informações privilegiadas, né, para monitorar esse ambiente. As estratégias de adaptação do ambiente, nesse caso aí, é quando as empresas enfrentam um alto grau de incerteza e elas podem fazer uso de várias estratégias de adaptação. Estou num ambiente de muita incerteza, o que eu posso fazer? Posso me adaptar. Como me adapto? Aí você pode ter uma questão dos papéis de transposição de fronteiras, que é quando você começa a tentar transpor as fronteiras daquele setor e assim tentar atuar em outro. É assim que vem os produtos substitutos. É um produto, um bem, né, que fornece a mesma função de necessidade, mas ele não é do mesmo setor. Então, ele transpôs aí uma fronteira de ambiente, de setor organizacional.
As parcerias interorganizacionais, que são quando as organizações elas fazem parcerias entre si para tentar se adaptar, para tentar sobreviver, para tentar ter um desempenho superior. E até as próprias fusões, né, que quando duas organizações elas se juntam para formar uma só, um grande exemplo clássico é a Ambev, né, que são duas organizações que se juntaram, fizeram uma fusão e gerou a Ambev. E tem também as joint ventures, que são alianças estratégicas. E aí as organizações elas fazem uma aliança ali, não chega a ser uma fusão, mas é próximo e elas vão atuar em bloco, tentar lidar com essa adaptação do ambiente, tentar lidar com essa mudança do ambiente. Por último, a gente tem as estratégias de reação. É quando a mudança já aconteceu e a organização vai apenas reagir, né? Nesse caso, elas consistem na tentativa de provocar mudança nas condições ambientais. Olha, a mudança no ambiente já aconteceu, o que é que eu posso fazer? Vou tentar mudar essas condições ambientais para me favorecer. E aí, como que eu posso fazer isso? Algumas das estratégias que se destacam são as seguintes. Primeiro, relações públicas. Então, quando tem uma notícia, algum tempo atrás teve uma notícia que tinha rato na Coca-Cola, eles fizeram imediatamente um vídeo sensacional, porque o marketing da Coca-Cola é maravilhoso. Eu, particularmente, nunca gostei de Coca-Cola, nem tomo refrigerante, mas Coca-Cola nunca é uma coisa que eu gostei. Mas você tem que bater palmas para a empresa em termos de imagem, de reputação e de marketing. Eles são muito bons. E aí eles fizeram mostrando todas as instalações, mostrando como era o invase e tudo mais. Foi muito legal. Isso é uma ação de relações públicas. A Vale a gente teve Brumadinho, há poucos anos atrás, né? Teve Mariana, depois teve Brumadinho. A Vale agora fez várias propagandas de que estava ajudando os hospitais em Minas Gerais com a Covid. Muitas pessoas agora só veem que a Vale ajudou os hospitais de Minas Gerais. São ações de relações públicas. Ações de responsabilidade social, que são aquelas ações que mostram que a organização ela está cuidando do meio social e ambiental, ela está dando retorno ao meio socioambiental. Você tem várias fundações, Bradesco, por exemplo, tem a Fundação Bradesco, que se foca muito no social, Natura tem as ações ambientais, que se focam, e também sociais, porque elas focam nas comunidades locais, nos indígenas, e não agredir aquele meio ambiente. Então, isso são ações de responsabilidade socioambiental. E também as ações legais, por exemplo, quando uma organização ela entra na justiça por causa de algum determinado fator que aconteceu. Tem as ações políticas, né, de se juntar a grupos políticos. No Brasil a gente tem muito, né, porque política no Brasil está muito associada ao mercado, então você tem grupos do mercado financiando campanhas políticas, então você tem muito isso, né, e aí você tem umas ações políticas muito fortemente tentando favorecer organizações, enfim, tem todo um contexto aí a ser discutido. Cooptação, que é quando você coopta alguma coisa do ambiente para você, por exemplo, teve uma mudança de tecnologia e eu preciso daquela tecnologia. Vou lá e faço uma parceria e faço uma cooptação daquela organização para ela fornecer a tecnologia para mim, né, para minha organização. E as coalizões e associações, que são quando as organizações daquele setor elas se juntam em grupo e assim elas conseguem ter mais força e mudar as condições ambientais. Essas são algumas das estratégias de reação, você pode ter outras. E, por fim, né, a gente tem uma análise dos stakeholders. Os stakeholders são aqueles grupos de interesse, ou seja, são os indivíduos ou grupos que, direta ou indiretamente, são afetados pela ação de uma organização. Fornecedores, os clientes, as agências reguladoras, a própria comunidade do entorno, né? Então, a análise dos stakeholders é uma técnica gerencial que consiste, primeiro, em identificar os stakeholders da organização. Nem toda organização sabe quais são os seus stakeholders. Muitas vezes a organização não percebe que aquele é um stakeholder e que ele é importante para ela. Sabe, os diretamente relacionados, né? Fornecedores, clientes, mas e a comunidade? E os grupos reguladores? Tem vários outros stakeholders que às vezes a organização não percebe. Então, o primeiro ponto é identificar. Depois, você vai determinar a importância e o impacto dele para a organização, né? Tem stakeholders que são muito mais importantes e que impactam muito mais a organização do que outros. Por fim, o próximo passo, né, é determinar quais são os stakeholders críticos, ou seja, os que são mais importantes, os que mais impactam, para aí desenvolver uma abordagem diferenciada para lidar com eles, né?
Quanto mais relevante o stakeholder, quanto mais específico ele for, mais eu vou ter que ter uma abordagem diferenciada para ele. E nessa análise dos stakeholders, você tem algumas possibilidades a fazer, né? Se o stakeholder ele tem uma importância crítica, ele é muito importante para a organização, mas a incerteza ambiental é baixa, não está mudando muito, eu vou só gerenciar meu relacionamento com ele. Por exemplo, eu tenho um fornecedor que é crítico para mim, porque eu preciso do insumo e só ele me fornece esse insumo aqui. Eu arrumar esse insumo em outro lugar vai ser muito mais caro, muito mais custoso, enfim. Mas não existe nenhum sinal de que ele vai deixar de me fornecer. Então a incerteza é baixa. E eu vou só gerenciar a minha relação com ele. Mas se existe uma alta probabilidade desse setor, desse fornecedor, deixar de me fornecer, ou começar a fornecer para outro, ou, sei lá, interromper sua produção, aí eu preciso fazer uma parceria, uma aliança com ele, para que ele não deixe de me fornecer. Ou eu preciso começar a desenvolver parcerias e aliança com outros possíveis fornecedores. Quando a importância do stakeholder é não crítica, ele não me afeta tão diretamente e a incerteza é baixa, eu só vou monitorar o ambiente para ver se esse ambiente vai mudar, né? Então, monitorando, mas ele não é crítico para mim, estou tranquila. A não ser que haja uma mudança no ambiente. E quando ele é não crítico, né? Não tem essa importância tão grande para mim, mas a incerteza ambiental é grande, aí eu vou monitorar essas fronteiras para ver se não vai ter alguma migração, alguma mudança aí nesse setor organizacional. Bem, é isso, né? O que a gente tinha para discutir sobre ambiente organizacional. Espero que vocês tenham entendido sobre ambiente organizacional e sobre como ele influencia nas organizações.